Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Café Coado. Eu sou o Adriel. Sou o Francisco. E hoje a gente vai falar aqui sobre Jonathan Edwards, não é, Chico? Continuando... Exatamente. Vamos continuar aqui a nossa série sobre cristãos relevantes. Cristãos relevantes, Exatamente. Isso. E antes disso, vamos falar aqui sobre o ministério. Pode falar um pouquinho sobre o ministério aí do Céu e Terra? Claro. A gente tem trabalhado aqui em Portugal, através da Céu e Terra, promovendo cursos de teologia, promovendo vários cursos no campo teológico, não só o estudo sistemático da teologia, mas também assuntos relevantes e pertinentes ao campo teológico de uma maneira geral. Temos feito também eventos com várias igrejas, temos feito trabalhos interdenominacionais também, trabalhando na unidade da igreja, e temos aqui o apoio da Céu e Terra nesse podcast, cujo objetivo é justamente partilhar e promover conteúdo cristão relevante para a igreja em Portugal, especialmente aqui no norte do país. Legal. Eu também quero falar sobre o Instagram, pessoal que quiser seguir e ajudar lá, tem crescido bem, assim, tá bem interessante o Instagram, que é o Pod Café Coado, só pesquisar lá, @podcafécoado, você pode seguir lá. O Francis, ele fica responsável pelo Instagram, né? Uhum. E ele tem colocado vídeos, alguns cortes, tá bem interessante. As artes também, ele coloca lá. Também quero falar sobre o YouTube, né? Se você está a ouvir no Spotify ou algum agregador de podcast, nós temos o canal no YouTube. Lá você pode ver, né, a gente aqui. Às vezes a gente traz entrevistados, então eu acho que é um pouquinho interessante, né, essa questão do YouTube. Se inscreve lá no YouTube. E se você está no YouTube, procure a gente lá no Spotify ou no seu agregador de podcast. Você pode seguir por lá também. Às vezes a pessoa quer lavar uma louça, quer fazer alguma coisa e não está prestando atenção no vídeo. Aí vai lá pro Spotify, fica ouvindo lá. É interessante também. E fala um pouquinho da livraria também. Sim, a gente tem também uma livraria aqui em Portugal que nós utilizamos para divulgar, comercializar, vender livros cristãos. Os livros não são os mais baratos que nós encontramos aqui em Portugal, e por isso a Céu e Terra tem como objetivo trazer livros por um preço mais acessível. Material didático, material de leitura de uma maneira geral. Tem um bom preço na média do mercado, mas comparativamente a outros países, ainda assim, é um bocado mais caro. Sim. E o nosso objetivo na Céu e Terra é fornecer esse material a preços mais acessíveis. Não temos lucro com esse material, somos uma organização sem fins lucrativos e por isso trabalhamos mesmo na comercialização quase que a preço de custo desse material, para que a igreja aqui em Portugal tenha acesso a livros e a conteúdos cristãos relevantes. Tá certo, Chico, isso aí. E então vamos passar para o Jonathan Edwards, né? Muito bem. Cara, tem algum panorama, assim, para trazer a época dele? O que estava acontecendo na época? Sim. Jonathan Edwards, ele foi extremamente, e o nome aqui da nossa série, Cristãos Relevantes, é muito própria para Jonathan Edwards, porque ele foi realmente um dos nomes mais relevantes na história do cristianismo moderno. Lembrando aqui, nós consideramos a modernidade, aquilo que também a história e várias outras áreas do conhecimento consideram, a partir do século XVI, mais ou menos. Então, quando nós trabalhamos sobre cristãos relevantes, o nosso recorte temporal aqui tem sido a Era Moderna. Nós já falamos num outro programa sobre, quando nós comentamos sobre Wesley, em que muitas vezes nós fazemos referência aos cristãos que sofreram pela causa do Evangelho, pensando sempre na igreja do primeiro século, ou então aquela igreja ali que passa por um período intenso de perseguições entre a segunda metade do primeiro século e o segundo século, debaixo do Império Romano, e de fato houveram ali testemunhos incríveis de expressão e de defesa da fé cristã, até o momento da morte de muitos mártires. Entretanto, nós nos esquecemos que há muitos outros nomes que sofreram pelo Evangelho e fizeram grandes coisas pelo Evangelho. Sim, e até hoje acontece. Hoje, por exemplo, nós temos no mundo mais ou menos 250 milhões de cristãos que estão debaixo de perseguição.
Então, imagina que é muita gente, 250 milhões é mais que a população brasileira. Imagina a população brasileira inteira debaixo de perseguição por causa se a gente do evangelho. analisar só na China, né, cara? Pois, a igreja chinesa tem mais ou menos aí algo como 100 mil. É que a igreja também é clandestina, então não se tem um número preciso, mas é algo como 90 a 110 milhões de cristãos na China, né? Mas enfim, então nós temos números muito expressivos, muito grandes hoje ainda. Mas isso para dizer que, claro que a perseguição ela foi contínua, né, ao longo da história sobre a igreja, só que, e aí voltando aqui ao nosso ponto, nós nos esquecemos que depois da Reforma Protestante, depois do século XVI em diante, nós tivemos muitos nomes que fizeram grandes coisas pelo cristianismo e também sofreram pela causa cristã. Então, muitas vezes nós ficamos a pensar assim, Jonathan Edwards, Charles Spurgeon, John Wesley e vários outros nomes que temos por aí, achando que esses homens apenas foram grandes pregadores. E nós comentamos, inclusive, alguns desafios que o próprio Wesley passou naquele programa, e que também está disponível aí no nosso canal, lembrando como ele sofreu também por conta do evangelho e para desenvolver o ministério que Deus havia confiado a ele. Então, muitos desses nomes que são relevantes hoje, nesse período da era moderna, são também cristãos que passaram muitos desafios, que sofreram muito, que tiveram passaram por perseguições, muitas afrontas, situações inúmeras que colocaram em prova a fé deles, que provaram a sua fé. E ainda assim se mantiveram firmes. E Jonathan Edwards é um destes, né? Então, o contexto dele é um contexto de avivamento nos Estados Unidos, especialmente. Eu lembro que no século XVIII predominava a influência do cristianismo nas 13 colônias, né? As colônias britânicas na costa leste americana. E Jonathan Edwards aparece nesse cenário. Ele em 1726, ele foi ordenado pastor de uma igreja congregacional em Massachusetts, nos Estados Unidos. Em que ano, desculpa? Em 1726. Ele era contemporâneo de John Wesley? Sim. Eles eram contemporâneos de George Whitefield, vários nomes aí que ainda vão aparecer nas nossas séries. Eles eram contemporâneos, estão nesse período, né? Entendi. Acontece que Jonathan Edwards, por acaso, e Wesley tinham visões, leituras soteriológicas acerca da salvação completamente diferentes, né? Wesley nunca foi o nosso ponto aqui, né, na nossa série de debater as questões doutrinárias, mas Wesley foi um grande expoente do arminianismo e Edwards, em contrapartida, diz a história que foi um dos maiores expositores do calvinismo nas colônias americanas ou nos Estados Unidos nesse período. Britânicos. Na costa leste americana, né? Nas 13 colônias norte-americanas. E ele foi um dos grandes expositores do calvinismo. Aliás, tem uma palestra, um discurso dele sobre o calvinismo que é considerado um dos mais relevantes na história da igreja moderna. Então, embora fossem contemporâneos, não tinham trabalhos propriamente conjuntos, até as regiões geográficas que atuavam também não tinham a ver uma coisa com a outra. Mas foi nesse contexto, nesse cenário do século XVIII, em que grandes nomes começaram a aparecer nos Estados Unidos e que a população naquelas regiões, nas 13 colônias, experimentaram um grande avivamento. Muitas pregações impactantes, muitas pregações profundas e também pregações que comoviam a população ao arrependimento. Então, por isso que Jonathan Edwards também entra aqui num hall de grandes avivalistas. Ele passa aqui num período da história da igreja em que a mensagem do evangelho ela extrapola os limites da igreja, né? As 4 paredes em que o evangelho era pregado. Não quer dizer que Jonathan Edwards foi um grande pregador ao ar livre, mas está naquele contexto em que apareciam muitos pregadores que pregavam fora das igrejas e que iam para as praças públicas. Ele tem proximidade com George Whitefield, que teve uma altura em que andou junto com Wesley Whitefield. E Whitefield, sim, foi um grande pregador do evangelho ao ar livre, um grande evangelista. Então, Edward está nesse contexto. E aí, como eu disse antes, um contexto de avivamento e um contexto importante na história da igreja. Entendi. Ô, Chico, então,
Antes da gente entrar mesmo nessa questão do ministério dele, né? Que a gente já falou um pouquinho, vamos voltar um pouco e falar sobre a infância e juventude dele, como é que ele chegou a Cristo, como foi isso? Assim, ele nasceu num lar cristão, o pai dele era ministro do evangelho, e ele conta em alguns relatos biográficos que ele sempre teve preocupações acerca da sua alma. Então, apesar de estar num lar cristão, parece que Edwards compreendeu plenamente de que Deus não tem netos, tem filhos, né? Então não bastava ele ser filho de um pastor ou de um pregador ou de um cristão. Ele precisava ele mesmo ter um encontro com Deus. E ele relata que houveram alguns períodos na trajetória dele, na sua infância, adolescência, em que ele teve algum despertar. Mas que a sua conversão real, a sua entrega definitiva, a compreensão acerca da suficiência de Cristo para a salvação dele foi na sua juventude. E é muito curioso, ele era realmente um gênio, uma grande força intelectual no cristianismo. Ele concluiu a universidade entre 16 e 17 anos, para se ter ideia. E quando depois da conclusão da universidade, aos 19 anos, ele recebe o direito de ser um pregador, né? Não era bem uma ordenação, mas era uma forma de ser licenciado para o cargo, né? de ministro do evangelho. Ele se casa aos 24 anos, ele tinha sido em 1726, ele estava com 23 anos e ele assume o pastoreio daquela igreja congregacional que eu mencionei em Massachusetts. E no ano seguinte, 1727, ele casa-se com Sarah Pierrepont. E eles têm 10 filhos. E é incrível, depois a gente comenta um bocadinho sobre isso, mas é incrível a influência da família de Edwards no contexto político e social norte-americano. Mas depois a gente fala um pouco sobre isso, só voltando aqui. Então, quando ele tem esse encontro real com Cristo na sua juventude, ele escreve um tratado que ficou muito famoso, muito conhecido, chamado de 70 Resoluções de Jonathan Edwards. E nessas 70 resoluções, ele pontua questões ou condições que ele deveria seguir, ele deveria viver na sua vida e que ele se propõe a cumprir isso para dar um bom testemunho do evangelho e ser um cristão fiel. Por exemplo... Ele cria um contrato para ele mesmo. É mais ou menos isso, tá? Ele faz um acordo, um acerto com a sua própria alma, aquilo que ele deveria fazer, né? Então, por exemplo, vou ler aqui algumas resoluções dele. Diz assim... eu me proponho a nunca fazer coisa alguma, seja do corpo ou alma, senão aquela que glorifique a Deus, nem permitir tal coisa quando houver possibilidade de impedi-la. Uma outra resolução dele, nunca perder um momento de tempo, mas usá-lo como proveito à medida das possibilidades. Uma outra resolução, estudar as escrituras tão ardentemente, constante e frequentemente, que seja possível perceber um crescimento no conhecimento delas. Uma outra, procurar cada semana crescer em espiritualidade e na experiência da graça divina. Uma outra, nunca falar coisa alguma de alguém incompatível com o mais alto padrão de honra. Então veja que ele pontua de uma maneira muito, não é que ele pontua, mas ele determina, ele define de uma maneira muito incisiva o modo como ele deveria viver para dar um bom testemunho da fé e para ser um cristão exemplar e também que agradasse a Deus. Interessante. Então, e vale a pena, as 70 resoluções estão disponíveis, facilmente se encontra aí na internet. O pessoal que está nos ouvindo, eu sugiro, não vamos ler aqui 70 resoluções, até porque algumas delas têm mesmo um viés um tanto quanto filosófico, e isso por causa dessa característica intelectual de Edwards. Então, algumas nós temos até que pensar um bocadinho. Pera, o que ele está a falar aqui, como é que ele constrói essa ideia, né? Sim. E não é o nosso propósito aqui, analisar as 70 resoluções, mas eu sugiro o pessoal que depois procure na internet lá 70 resoluções de Jonathan Edwards, vai encontrar um material muito bom e muito interessante para ver assim como um jovem pode, o que um jovem deve fazer
para realmente viver uma vida íntegra, uma vida reta aos olhos de Deus. Parece uma resolução baseada no caráter, né? Não baseada no, vamos dizer assim, baseada diretamente na Bíblia, vamos dizer assim. É analisando o caráter de um cristão. Exatamente, não era um tratado teológico, tá? Ele não escreveu isso. Não é as teses de Lutero, né? Contra a igreja. Sim, exatamente. Não, as 95 teses de Lutero tinham como objetivo criticar aspectos do papado, né? Ou desvios doutrinários, teológicos, etc. Não é nada disso que a 70 Ele é baseado para ele mesmo, né? As 70 resoluções não é uma confrontação ou uma afronta a alguém ou algum contexto. Não, é algo que ele deveria cumprir na vida dele para viver uma vida cristã íntegra e reta. Entendi. E aí tem muito disso, tem muito desse viés moral. Mas lembrando que essa característica moral que ele traz não é no sentido de conquistar algo pelo comportamento ou pelas obras, não é isso. Era mesmo a necessidade de ter um coração rendido à vontade de Deus e cuja fé leva a viver uma vida íntegra. Entende? Então não era viver uma vida íntegra para ser salvo. Mas uma vez que ele encontrou a salvação, ele então queria viver uma vida que agradasse a Deus. Entendi. E é basicamente isso que as 70 resoluções vão nos expressar. E a partir dessas resoluções, né, ele inicia um ministério a partir daí? Ele não inicia... Isso não é o pontapé inicial do ministério. O que eu vejo assim, é que ele foi chamado por Deus ao ministério porque ele se preparou para viver uma vida santa e uma vida íntegra. Né? Tem uma questão aqui que muitas vezes a gente perde um pouco a sequência desse comportamento que nós temos que ter na nossa vida com Deus. Muitas vezes as pessoas pensam assim, eu ao assumir uma responsabilidade na igreja, ao assumir um cargo, uma função, um ministério, preciso me consagrar e me santificar. Não, eu só posso assumir algo quando eu já estou vivendo uma vida consagrada e santificada. Então, e isso parece ter sido aqui uma evidência na vida de Edwards. Sim. Ele primeiro estabelece as resoluções que ele deveria viver, ou como ele deveria viver a vida cristã. E uma vez que ele buscava viver uma vida santa, reta, então Deus o chama para o ministério. E aí ele começa aquilo que eu falei, né? Ele começa a desenvolver em 726 um ministério, mas essas resoluções já haviam sido postas por ele antes disso. Sim. Isso que tu me falou me veio à mente culto de ceia, sabe? Que as pessoas pegam e falam assim, hoje é culto de ceia, então pede perdão pelos teus pecados, te arrepende e tal, não sei o quê, para que não caia em condenação. Mas, tipo, se a gente parar pra analisar, o cristão tem que fazer isso diariamente. Não é porque é um culto de ceia que a pessoa tem que fazer aquilo, né? E é meio um contraponto disso que tu tá falando. Claro. O cara não tem que passar a ser devoto ou buscar uma busca pela palavra mais e etc., porque ele ingressou no ministério, mas ele tem que já por fazer isto, né, que vai se desenvolvendo isso na vida dele. Exatamente. E é muito curioso isso, que eu me lembro assim, né, quando no Brasil eu frequentava uma igreja, quando o culto de ceia, as pessoas todas iam de gravata, fato, terno e tal. Tipo, que diferença faz? Deus tá aqui só no culto de ceia. Se tu vens assim, né, com determinado traje, porque é um culto especial, o culto é especial porque Deus está lá a todo momento. Deus não está mais no culto de ceia. E veja como isso realmente é crucial, porque isso afeta tudo. Se esse for o nosso pensar, né, nós vamos determinar o nosso comportamento por causa de um momento, por causa de algo na igreja, toda a nossa vida passa a ser orientada por isso. Então, aí eu vou ter uma igreja e cristãos que vivem uma vida desregrada, uma vida não santa, e só buscará algum princípio de santidade quando houver uma necessidade ou for conveniente algum contexto. Não é isso a vida do cristão, né? O cristão tem que estar sempre pronto numa vida que glorifique a Deus. Sim. Então, acaba se tornando uma religiosidade. Religiosidade, né? Exatamente. Então, eu busco a Deus e eu busco glorificar a Deus e me santificar numa vida com Ele,
não porque eu tenho uma responsabilidade na igreja, mas porque isso é a essência de uma vida com Deus. Sim. E aí Jonathan Edwards, ele tem essa questão, ele primeiro inicia ali uma busca pela palavra e tudo, e aí depois... Ele busca uma vida, ele desenvolve uma vida de consagração, de santidade. Já avisando como o John Wesley fez, né, também. Wesley, assim, é muito curioso, né? Foi um período, assim, de 3 anos entre o nascimento de um e outro, né? De diferença. Mas é muito curioso que, e também, embora ambos tenham vivido em contextos diferentes, porque o Wesley foi no Reino Unido, né, na Inglaterra, e depois é que ele viaja aos Estados Unidos. Edwards nasceu nos Estados Unidos, numa orientação, como eu disse antes, calvinista, uma teologia mais reformada. Wesley, embora tivesse contato com a teologia reformada por causa da igreja anglicana, abraça o arminianismo. Tem, assim, várias diferenças, né? Mas ambos foram crescendo com a mesma preocupação. Preocupação com a sua alma. Né? Como eles encontrariam a verdadeira salvação. Mas, enfim, então, Edwards, ele desenvolve essas resoluções com essa perspectiva, né? Ele conheceu, ele teve um encontro com Cristo e ele quer agora manter uma vida reta, íntegra, e aí desenvolve e escreve esses tratados. E ele foi, eu acho que isso é muito importante a gente mencionar, como eu mencionei isso antes, né? Uma das mentes mais brilhantes da história da igreja. Há alguns relatos de historiadores que dizem que se Jonathan Edwards tivesse mantido os seus estudos e os seus escritos no campo filosófico, no campo metafísico, ele seria hoje tão lido e tão reverenciado, tão reconhecido quanto Platão, Aristóteles, Epicúrio e vários outros filósofos que se leem até hoje. Né? Filósofos lá gregos da antiguidade, mas Jonathan Edwards seria posicionado na mesma grandeza que esses grandes nomes da filosofia. E alguns até dizem que ele só não foi mais estudado porque ele enveredou para o campo teológico e começou também a escrever tratados e muito material teológico. E aí, para o mundo secular, né, isso meio que afastou um pouco a importância de Edwards. E nas várias áreas do conhecimento, é possível encontrar ou evidenciar a existência de Deus. Sim, mas então ele baseou o mundo natural com o meio teológico, é isso? Ele foi então trazendo... também é uma produção de material teológico, se a gente for analisar. Sim, mas ele tem muito outros materiais que não são teológicos. Tá? Sim. Por ser um grande teólogo, acaba que ele vai criando essa proximidade. Tanto que há até hoje... grupos de estudo, grupos acadêmicos, né, de estudo sobre, no campo da antropologia, da sociologia, também da teologia, mas não só, estudos sobre a vida de Jonathan Edwards, o seu pensamento, a sua influência. E não necessariamente esses grupos de estudo e de investigação são orientados pela teologia de Jonathan Edwards. Porque ele teve uma influência mesmo, como eu disse, social, antropológica, filosófica. Então ele teve grandes contributos. Ele não foi de facto lido e estudado de maneira intensa e extensa por outras áreas do conhecimento, porque foi isso que tu falaste, né? Ele ia aproximando a leitura teológica daquilo que ele ia produzindo. Entendi. Mas ele contribuiu muito, por exemplo, para confrontar o deísmo que nascia, que foi fortemente, que esteve muito forte na teologia e no campo sociológico, filosófico europeu do século XVIII. E o que é o deísmo? O deísmo é uma cosmovisão que acredita na existência de um criador, na existência, pode ser de Deus, enfim, um arquiteto, não importa o que seja, né? É um criador, mas que ele não intervém, ele não interfere no curso das coisas, ele não se relaciona com a sua criação. Né? E em contrapartida, o teísmo, especialmente o teísmo cristão, vai nos apontar para a existência de um criador, mas um Deus criador que se relaciona, que age, que se comunica, que interfere. Sim, mas isso é no contexto da igreja, tu estás a falar? Ou sim, é porque assim, na Europa, no século XVIII, cresceu muito a influência da cosmovisão deísta. Sim.
E os escritos de Jonathan Mas Edwards... isso dentro da igreja? Também. Assim, isso foi gradualmente, talvez aqui a gente até possa dedicar um programa a isso, Sim. mas isso foi algo que gradualmente foi se infiltrando no meio cristão, até levando muitos cristãos a apostatarem da fé nos séculos 18 e 19 na Europa. Claro que não só por isso, mas isso também tendo sido um contributo, né, para dizer, olha, Deus não está aí preocupado com a tua vida, Deus não quer interagir contigo, nem vai interagir porque ele criou, mas ele não se relaciona e tal. Mas enfim, teve aqui um problema grave, né, no pensamento, na filosofia, especialmente europeia do século XVIII, e esses escritos de Jonathan Edwards ajudaram muito a confrontar a ideia do deísmo. Entendi. Porque ele olhava para a natureza, ele contemplava e ele trazia conclusões dizendo, olha, isso aqui aponta para um Deus que criou, mas também que age no mundo natural, age na sua criação e age na vida do ser humano. Entendi. Ele também, por exemplo, alguns escritos dele contribuíram muito para algo que nós temos hoje, que é a teoria do design inteligente, né? Que é essa ideia de ter ali uma criação, uma mente que cuida e que trata de todos os detalhes de todas as formas de vida e tudo isso que existe no mundo e no universo. Sim. Então tem muita coisa que ele escreveu, por exemplo, que contribuiu para aquilo que nós estudamos hoje como design inteligente, como a cultura da estética. E isso tudo é decorrente, não é que é decorrente, mas encontra influências nos escritos de Edwards para ser hoje explicado, estudado e analisado. Então, como eu disse, a influência dele foi enorme, não foi apenas restrito ao campo teológico. O que eu analiso assim John Wesley, ele tinha uma influência muito grande nas suas pregações e na questão de espalhar o evangelho através da palavra. E Jonathan foi diferente porque, ao que tu trouxe até agora, parece que ele foi muito mais no campo escrito do que no campo de pregações. Ok, boa, é uma boa pergunta. Ele foi um grande pregador. Ele era muito eloquente. Ele escreveu um tratado, na verdade ele deu uma palestra, que é aquela que eu comentei, né, do calvinismo, o título é Deus é glorificado na obra da redenção porque o homem depende totalmente dele. Então, e ele articulou tão bem a ideia, né, que é tido, como eu disse antes, uma das mensagens ou palestras mais relevantes na costa leste americana, naquele período, para a propagação e para a sistematização das ideias calvinistas, da doutrina calvinista. Ele também é o autor de um sermão, que tenho certeza que toda a gente já ouviu falar, Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Sim. Até tem um programa nosso que nós comentamos com o Danilo Marchetti. Sim. E é sobre a dramatização. E eu até usei isso como exemplo. Eu falei, imagina que os relatos dizem que ao final daquela mensagem as pessoas estavam em pânico, chorando, agarrando, segurando nas suas cadeiras, extremamente tensas, preocupadas com o conteúdo daquela mensagem, com a aplicação do conteúdo daquela mensagem nas suas vidas. E isso certamente que foi, né, um atuar do Espírito Santo através da vida de Edwards e também fazendo com que as suas palavras chegassem no coração daquela congregação, dos seus ouvintes, mas de certeza que ali também estava uma capacidade comunicativa excelente, muito grande para ele ilustrar a sua mensagem, para organizar as suas ideias e para apresentar aquilo de uma maneira que chegasse ao coração e à mente das pessoas. Mas tu acredita que, assim, olhando para esse cenário do que a gente já trouxe, assim, claro que John Wesley também teve seus escritos, né, e tal, só que, assim, analisando essa época que eles passaram, tu acreditas que o John Wesley foi mais incisivo na questão da pregação? Não. Ou não? Igual? Foi igual. Foi igual? Porque Jonathan Edwards, ele também, ele era, assim... Primeiro, Wesley escreveu muito material, escreveu muita coisa. Tipo, são milhares e milhares de páginas. Se compilar todos os livros que ele escreveu, todas as centenas de material que ele escreveu, são milhares e milhares de páginas. Ele escreveu muita coisa.
Da mesma forma que Edwards, muita coisa que Wesley escreveu não era restrito ao campo teológico. Só que teve uma proximidade maior da teologia na vida e nos escritos de Wesley do que em Edwards. Por quê? Porque Edwards tinha, e talvez fosse mesmo, né? Fosse assim um QI extremamente alto, né? Alguém acima da média. Sim. Porque ele conseguia, como eu disse antes, transitar entre várias áreas do conhecimento. Entende? A história, a antropologia, a sociologia, a filosofia. E ele articulava muito bem todos esses temas com conteúdos seculares. Ele não precisava da teologia para ser conhecido. Entendi. Entende? Parecido com Paulo, assim, né? Exatamente. O que ele fez foi, por ser um ministro, por ser um cristão e por ser um devoto do evangelho e um preocupado, uma pessoa preocupada com o cumprimento dos princípios bíblicos e cristãos na sua vida, acaba sendo inevitável que ele aproxime todo esse seu conhecimento da teologia. Mas na altura ele não ficou conhecido apenas por ser um grande teólogo, e sim por ser um grande pensador. Sim. Mas como eu disse antes, depois é inevitável que ele vá aproximar isso da teologia. Mas ele era também um grande pregador. Teve uma altura em que ele teve uma tensão muito grande na igreja que ele pastoreava, e era uma igreja congregacional, e ele foi destituído da igreja, né? Ele perde o pastoreio da igreja e ele vai trabalhar como missionário com índios, se não estou errado, no que é hoje no Maine, né? Naquela região norte da costa leste americana, e ele fica lá muitos anos também trabalhando como missionário, evangelizando, pregando, instruindo os índios no evangelho. Então ele não era apenas um grande escritor e um grande pensador, era também um grande pregador. Mas o que eu falei antes, a questão é que lá no início na abertura que eu comentei, ele não ficou tão conhecido por ser aquele evangelista de rua, como foi George Whitefield, como foi durante algum período da vida de Wesley. Ele era assim, mais voltado para o campo eclesiástico, mas nunca perdeu também o foco missionário. Entendi. Levar o evangelho e cumprir a sua missão levando o evangelho aos índios e a todas as pessoas que careciam então da verdade. Foi meio que aquilo que tu falaste, ele teve ali o período no meio acadêmico, mas a partir dos seus estudos ele passou para a questão missionária, né, ministerial, assim, de levar o evangelho e continuou produzindo. Exatamente. Entendi. Ô, Chico, explica aí também, teve uma questão lá que ele foi destituído como pastor numa igreja, né? Sim, foi isso que eu comentei, né? Ele, na verdade, assim, a igreja dele, isso foi em 1750. A igreja se revolta. Quantos anos ele tava? Contra ele tava com 40 e já era bem mais pra frente. Já tava. E o que ocorre é que ele queria ministrar a ceia somente aos que eram verdadeiramente convertidos. Ele não queria dar ceia a qualquer pessoa na igreja, mas somente aqueles que dessem um testemunho fiel, verdadeiro da sua conversão. E isso gera uma revolta. É claro que tem aqui algumas questões também doutrinárias, né? Isso foi um ponto de discussão já lá no período da Reforma. Lutero, por exemplo, ele acreditava que a ceia era um sacramento. Embora ele tenha abandonado muitos dogmas e muitos princípios católicos, ele criou, né, uma doutrina acerca da ceia chamada doutrina da consubstanciação. Sim. Que era, ao consumir, virava o corpo de Deus. Essa era a doutrina da transubstanciação. O pão virava o corpo. Lutero ele disse que o pão continuava sendo pão, mas que a presença de Deus vinha sobre o elemento. Entendi. E aí é que chama a doutrina da cotransubstanciação. Falei co-substanciação, não é cotransubstanciação. Que o pão é pão, só que a presença
de Deus está no pão. Depois, Calvino já desconsiderou a abordagem de Lutero, a doutrina luterana, sim, acerca da ceia, mas continuou tendo aquele momento como um momento sagrado, um momento especial. Depois, mais à frente, e isso até foi um ponto de discórdia entre alguns grandes nomes da Reforma Protestante. Depois aparece um outro nome também extremamente importante, que é Ulrich Zwinglio. E Zwinglio já não alinhava na abordagem da ceia, ou na leitura, na interpretação da ceia, nem de Lutero nem de Calvino. Uhum. Zwinglio considerava que a Santa Ceia era um ato da igreja em memória de. Sim. Ou seja, era apenas algo que a igreja deveria fazer para lembrar-se do sacrifício de Cristo. Uhum. Então veja que a ceia sempre foi um ponto delicado aqui na igreja. Sim. E Edwards toma essa decisão também por influência desse aparato teológico, doutrinário teológico acerca da Santa Ceia. E ocorre então que há uma confusão, um conflito forte lá na sua igreja, e ele tem que sair da igreja, ele deixa o pastorado dessa congregação, e é aí, como eu disse antes, né, que ele vira missionário. Os relatos históricos dizem que ele conseguiu evangelizar e levou a Cristo 150 famílias. Não foi 150 índios, 150 famílias de índios moicanos e mohawks que ficavam naquela região norte, como eu falei ali, das 13 colônias, estado do Maine e tal, uma parte do Canadá. E depois, em 1757, ele é convidado para ser o reitor da Universidade de Princeton, que já era, até hoje, né, está entre as maiores universidades, sim, americanas e entre as maiores da costa leste, também mais relevante. Tipo, a mais conhecida é Harvard, Princeton e Yale, né? Que assim, a gente vê assim em filmes. Que mais aparece nos filmes, exato, de facto, né? Mas tem outras ali na costa leste que são extremamente relevantes, que tem grande nome. Mas enfim, e Edwards é convidado para ser reitor da Universidade de Princeton. Sim. Então aí ele sai dessa atividade missionária e retoma aqui uma atividade mais acadêmica, mais intelectual na universidade. Ele permanece como reitor até a sua morte. E é curioso, a morte de Edwards foi decorrente de uma vacinação, de uma campanha de vacinação contra a varíola. E ele entendeu, estava ocorrendo uma campanha de vacinação contra a varíola, né, na costa leste americana, e ele entendeu que como reitor ele deveria ser um dos primeiros a receber a vacina, para dar o exemplo aos alunos. Sim. E ocorre que a vacina provoca uma reação nele e o leva à morte. E isso, ele tem um período, né, a partir do momento em que a vacina gera a reação no organismo dele até a morte dele, um período de 3 dias. Nossa. E aí é muito impactante esses dias finais. Ele deixa cartas para os seus filhos, e tem uma carta que ele escreve que realmente é muito marcante, que ele diz assim, eu vou parafrasear, eu não me lembro exatamente, né, citar ele diretamente, mas ele diz, olha, os meus filhos não mais me terão perto deles, mas entretanto eu me alegro nisso porque agora eles dependerão do seu verdadeiro e eterno Pai, que é Deus. Uhum. Então tem, sim, textos muito marcantes de Edwards nesse período, esses dias finais da sua vida. Uhum. Né? Relatos, pessoas ali que estavam interagindo, sua esposa, etc. Mas enfim, ele deixou uma vida, assim, um legado muito frutífero. Como eu disse, tanto no campo teológico quanto no campo não teológico. Uhum. E eu acho que isso foi, assim, uma das principais marcas da contribuição dele na história da igreja. Sim. Porque nós estudamos de uma maneira muito contínua, muito frequente, aquilo que grandes nomes fizeram pela igreja e pelo cristianismo. Pregando o evangelho, construindo obras sociais relevantes, fazendo muita coisa. E tudo isso é válido, evidentemente. Agora, nós não temos muitos relatos de homens que contribuíram para a filosofia, que contribuíram para a antropologia, que contribuíram para as ciências e que ainda assim foram marcantes na história da igreja. Uhum. E Edwards tem isso. É mais ou menos aquilo que tu falaste antes. Meio que o nome meio que
associado a Paulo, assim, né? Uma referência a Paulo. Exatamente isso, né? Alguém que transitava em diferentes mundos e diferentes culturas, conseguia dialogar com todos eles, mas não abdicava da fé, não abdicava de um bom testemunho cristão, não abdicava de uma vida santa e consagrada a Deus, dava testemunho do evangelho à igreja e também ao mundo. E Jonathan Edwards marcou muito a história da igreja, a história do cristianismo por conta dessa característica. Interessante. E tem alguma citação dele, assim, alguma frase que além das teses, é claro, mas que marcou assim o ministério dele? Olha, eu diria assim, é uma das suas resoluções, na verdade, né? Que eu acho que ela é muito, muito importante porque ela me lembra sempre o Salmo 90, quando ele diz, o salmista diz: ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. E tem uma resolução de Edwards que ele diz assim, que me parece estar muito vinculada à ideia do Salmo 90, em que ele diz assim: resolvi que farei tudo aquilo que seja para a maior glória de Deus durante todo o tempo da minha peregrinação, sem nunca levar em consideração o tempo que isso exigirá de mim. Isto é, eu vou fazer, durante o tempo que eu tenho disponível, eu vou fazer tudo o que eu posso para exaltar Deus ou para a maior glória de Deus, sem ter em conta o tempo que isso vai consumir na minha vida, ou seja, o tempo que eu vou gastar para fazer isso. E eu acho que isso tem muita relação com o Salmo 90, né? Ensina-nos a contar os dias para que alcancemos, para que o nosso coração seja sábio. Então, assim, contar os dias remete sempre a usar o tempo. Ensina-nos a usar bem o nosso tempo para que nós possamos viver com sabedoria. Eu acho que essa talvez seja uma das... Sim, tem muita coisa que ele escreveu boa, muito material, muita citação que nós poderíamos fazer, mas eu acho que essa resolução dele é crucial para os nossos dias hoje. Porque a gente gasta muito tempo com muita coisa que não importa, que é irrelevante, que não contribui no reino de Deus, que não exalta o nome do Senhor e consome o nosso tempo em coisas desnecessárias. Então eu diria que essa citação dele é fundamental para nós refletirmos. Mas eu também acredito que existe uma análise que a gente pode fazer sobre tudo que a gente vê, da perspectiva cristã, e que pode ser colocada, né, nesse sentido, né? Que nem... É claro que existem os fatores disso que tu tá falando, por exemplo, sei lá, ficar olhando os reels ali de dancinha e não sei o quê. Tipo, isso é uma coisa que... Com certeza, né, é desperdiçar tempo nesse sentido da palavra que a gente está dizendo. Mas, por exemplo, existem filmes, séries e outros materiais que muitas vezes não são direcionados basicamente para o meio cristão, mas que tu pode fazer dar uma relacionada e trazer pessoas que através desse material possam vir a conhecer a Cristo. Exatamente. Possam ter um compreendimento. Eu gosto muito no canal do Iago Martins, lá, que ele tem o Mundo Cópia, não sei se tu já viu, que ele faz exatamente isso. Ele pega filmes e séries, mais séries, né? E ele faz uma abordagem cristã sobre aquilo ali, entendeu? Sobre os problemas que aquilo ali podem acarretar na vida do cristão, ou uma visão até mesmo do porquê é certo, porquê que é errado, o que é interessante tirar, sabe, essa mensagem. Eu acho que o cristão, ele tem que partir, assim, desses pressupostos, sabe? Claro que sim. Fazer uma análise de uma visão cristã sobre o que ele está vendo, sim. né? Definitivamente isso é relevante porque nós vemos os valores e isso até nos leva a um debate sobre a existência de Deus. Porque como é que pessoas de diferentes culturas, de diferentes eras, em diferentes regiões do mundo, que nunca se viram, nunca se conheceram, nasceram e cresceram e aprenderam em diferentes famílias ou núcleos familiares, conseguem defender os mesmos princípios, os mesmos valores. Até mesmo uma indústria que muitas vezes critica o evangelho e a mensagem cristã, que é a indústria cinematográfica, especialmente Hollywood, ainda assim muitas vezes produz coisas que nos permitem analisar numa ótica ou numa lente cristã e acaba até apontando para a existência de Deus. Sim.
Claro que outras vezes a mensagem é para deturpar. E também como cristãos, nós temos que saber ler aquilo e identificar onde é que está a influência, muitas vezes subliminar, para negar o evangelho, para enfraquecer a mensagem do evangelho. Mas não é propriamente isso que eu digo que seria uma perda de tempo. Não, eu acho que isso até é relevante, faz parte da nossa vida, e eu acho que é para o bom testemunho cristão nós estarmos atualizados com todas essas mensagens e conteúdos, etc., que estão ao nosso redor, e sabermos ler, analisar e criticar isso. O que eu digo assim é que a gente gasta, talvez seja um dos exemplos aí que tu disseste, né? Ficar olhando lá Reels, lá TikTok, dancinhas. Qual é a relevância? Qual é a mensagem? Seja positiva ou negativa. Então tem muita coisa que eu acho que nós fazemos hoje de maneira mesmo a desperdiçar o tempo que nós temos e que poderia estar sendo utilizado para uma coisa útil. Por isso eu diria que essa resolução de Edwards é uma chamada de atenção para nós. Sim. Mas eu acho que também tem um outro ponto aqui que é importante mencionar, e eu vejo isso como uma consequência dessa resolução. Ele se propôs a usar da melhor forma possível o seu tempo, né, para um bom testemunho do evangelho e para viver uma vida cristã correta. E ocorre que, em determinado momento, um jornalista norte-americano se propôs a identificar o impacto da vida de Wesley nas gerações futuras. E ele chegou, fazendo várias pesquisas, chegou à conclusão de que Edwards teve 1.390 descendentes. Ele teve, com Sarah Pierrepont, ele teve 10 filhos. Desses 10 filhos, muitos netos. Um deles, inclusive, foi vice-presidente dos Estados Unidos. Um dos netos de Edwards foi vice-presidente dos Estados Unidos. Mas desses 1.390 descendentes que ele teve, esse jornalista descobriu que 300 deles foram pregadores do evangelho, foram ministros. 65 foram professores universitários. 13 foram reitores de grandes universidades americanas. 3 foram senadores dos Estados Unidos. E um deles, como eu disse antes, foi vice-presidente. Então imagina, um homem que dedicou o seu tempo e a sua vida para viver o evangelho, não só conseguiu fazer grandes coisas para a igreja e para a propagação e o avanço da mensagem cristã, como deixou uma marca na sua família, e os seus familiares, as gerações futuras, também tiveram uma vida que marcaram a sociedade, marcaram a sua época com o cristianismo. Então, aquilo que nós decidimos fazer pelo evangelho, o modo como nós usamos o nosso tempo hoje, e nós orientamos o uso do nosso tempo para um fim proveitoso no evangelho, não só marca a nós e a nossa trajetória, como também aqueles que nos cercam e as gerações futuras que nos veem fazendo isso. Então, ele deixou um legado. Claro que é um legado para a igreja, mas deixou um legado para a sua própria família. E a sua família, os seus familiares, seus descendentes, também foram deixando um legado na história, principalmente aqui, né, na história dos Estados Unidos. Então, acho que tem muita coisa aqui que nós podemos aprender, um exemplo que nós podemos ter e devemos seguir através da vida dele. Tá certo. Então a gente falou um pouquinho aí sobre a vida de Jonathan Edwards, correto? E também queria deixar para vocês um desafio. Queria falar para vocês pegarem um dos vídeos aqui do Café Coado e passar para um amigo, pelo menos um amigo, para que a gente possa alcançar mais pessoas e crescer com esse ministério, tá bem? Deixar contigo aí para finalizar, Chico. Muito bem. O pessoal pode seguir também nas redes sociais, o perfil do Céu e Terra. Céu e Terra com e-comercial, o e-comercial e Terra, tudo junto. Nós temos também o perfil Loja Céu e Terra, mesma coisa, Céu e Terra, se escreve igual, mas loja, tem no Instagram. Lá tem todo o nosso material, também no perfil, na descrição, tem o link para a loja dos livros que nós temos disponíveis aqui em Portugal. Os eventos e todas as atividades que nós fazemos também estão lá divulgadas.
E também o perfil do podcast, né? Isso nos ajuda bastante se vocês seguirem o perfil e partilharem com os amigos, colegas, para que a gente possa continuar no nosso propósito, que é espalhar. Pode Café Coado. Pode Café Coado. É que já tinha falado no início. Tá certo. Mas isso nos ajuda muito e ajuda também o nosso propósito, né? Que é anunciar a mensagem do Evangelho e trazer um conteúdo cristão relevante para a igreja aqui em Portugal. Tá certo. E o nosso lema? Café Coado, porque nós filtramos pela palavra tudo aquilo que nós consumimos. É isso aí. Deus abençoe vocês e até o próximo episódio. Até a próxima.